Breve revisão aqui sobre o que a gente já viu. Nós já vimos, né, a definição da vazão total, como a vazão máxima do underflow pela vazão da alimentação, né? E essa mesma definição para parte deficiência granulométrica, em termos das vazões mássicas do underflow com determinado diâmetro pela vazão da alimentação com determinado diâmetro, né? Então, a gente viu que as relações de eficiência total poderiam ser escritas dessa forma, em termos da distribuição discretizada, ou em termos da integral, a integral de eta dp dx. Ok? Nós também vimos o que era o dp-θ, né, que referia-se a um diâmetro de partícula coletado com θ% de eficiência. Por exemplo, o dp50 é a partícula coletada com 50% de eficiência e o dp100 é a menor partícula coletada com 100% de eficiência, né? Vamos introduzir agora a ideia dos ciclones. Ok, então só para ilustrar o princípio de funcionamento de um ciclone, né, eu vou ilustrar o que o fluido, a trajetória do fluido. Então, por exemplo, a trajetória do fluido está associada a espirais, né? Então, essas espirais vão girando e depois o único caminho que o fluido pode sair é pelo topo, consequentemente, a entrada, todo o fluido sai pelo topo. O que acontece com as partículas? Com esse movimento circular que o fluido faz, as partículas são induzidas, se elas têm maior densidade que o fluido, a serem lançadas para fora da trajetória, e pela força centrífuga. Então ela vai se distanciando com a sua velocidade terminal sob a ação de campo centrífugo. O campo centrífugo ele está associado à velocidade, ao movimento do fluido e da partícula, que tem que ter esse movimento circular. Em algum momento a partícula se choca com a parede. Quando ela se choca com a parede, ela tende a ser coletada no fundo, ela deixa de escoar com o fluido. É claro que tem uma redispersão de partes das partículas, mas, enfim, o modelo ideal é esse. Bom, então o que acontece? O movimento curvo curvado ali que o fluido é obrigado a fazer leva a partícula a sentir o movimento de um campo centrífugo, né? E essa partícula vai se deslocando para fora do campo do centro da trajetória com a sua velocidade terminal sob a ação de campo centrífugo. Tá, okay? Então o que acontece é que a partícula sente ali, né, a velocidade terminal sob a ação de campo centrífugo sendo lançado para fora da trajetória. Okay? Bom, ciclones típicos você tem ciclones que se encontram comercialmente disponíveis e tem uma série deles aqui. Eu estou ilustrando só a ideia do Leipold e do Starman. Você tem dimensões fixas, né? Essa aqui é a figura de um ciclone típico, tá ok? Essa aqui é a figura de um ciclone típico, né? E essas dimensões são fixas quando você define o modelo de ciclone. Por exemplo, o Leipold, que é um dos mais comuns, tem essas dimensões aqui. O Starman de baixa eficiência, de alta eficiência, eles têm essas dimensões ali, ok? Vale destacar que de especial importância está associada a essa área de entrada aqui, BC vezes HC. Por quê? Porque muitos dos ciclones têm, ou os ciclones têm, velocidades recomendadas para escoarem por essa área, ok? Então, essa área é de fundamental importância. Ok, então tem uma derivação, que eu não vou fazer essa derivação aqui com vocês, porque é uma derivação um pouco indigesta, eu diria. Mas a relação que se utiliza para dimensionar ciclones é essa relação aqui, tá bom? O que a gente tem aqui que nos parece? Tem uma série de dimensões do ciclone. Esse NC é o número de voltas que o fluido faz no ciclone antes de subir, tudo bem? O dp50 é a partícula coletada com 50% de eficiência. A vazão é a vazão de fluido que atravessa o ciclone. Tá? dc é o diâmetro do ciclone, tá ok? Então, observa que você poderia reagrupar isso daqui, né, em termos de constantes aqui que dependem unicamente do ciclone, né, e outras variáveis que são operacionais e do fluido, envolvendo, é claro, também ali o próprio diâmetro do ciclone. Tem ali um diâmetro do ciclone, mas essa constante aqui, quando você fixa um modelo do ciclone, você poderia pegar ela a princípio. Okay? Bom, então você poderia escrever isso dessa forma, e a gente tem essa relação aqui para DP50. Tá? Por exemplo, para o Leipold, o número de espirais é 5. Então, se a gente substitui ali as características do Leipold, o número de espirais é 5, a gente vai ter o K igual a 0,0942. Ok? Bom, é uma recomendação relacionante à velocidade de entrada. Eu tenho aqui só de pronto do Leipold, depois a gente pode completar aqui para outros ciclones, né? Mas existem faixas recomendadas ali para velocidade de entrada. Lembra-se que eu falei que o BC vezes HC é importante, tá? E o valor recomendado para a velocidade de entrada do Leipold, que tem que estar entre 5 e 20, o valor recomendado é 15 metros por segundo. Okay?
Então isso é bastante importante. Como a vazão a ser processada muitas vezes é fixa e depende do projeto, para você garantir essa velocidade recomendada, você utiliza ciclones em paralelo, tá bom? A eficiência de coleta de um ciclone é uma expressão empírica, geralmente representada dessa forma em termos do DP50. Então, salientando de novo a importância do DP50 no dimensionamento dos ciclones, dimensionamento preliminar. Bom, então a ideia básica aqui, só para que a gente possa entender o dimensionamento típico, eu não vou destacar os sistemas em série, eu vou destacar os sistemas em paralelo quando tem uma vazão fixa a ser processada, tá bom? Então, a vazão de um ciclone recomendada é a velocidade recomendada vezes HC vezes BC, que é a área da entrada, tudo bem? Então, se você tem uma vazão a ser processada, tá? E um DP50, ou uma eficiência total conhecida, vamos ilustrar um exemplo, como é que se segue o procedimento de cálculo? Você adota a velocidade de projeto de 15. Isso aqui é a velocidade de 15, tudo bem? Bom, e aí, o que acontece? Com essa velocidade de 15, se você substituir essa vazão de um ciclone aqui nessa equação de baixo, conhecido o DP50, você vai conseguir calcular o DC, o diâmetro do ciclone. Calculou o diâmetro do ciclone, você pode voltar aqui na equação da vazão e calcular a vazão a ser processada por um ciclone. Okay? Aí você tem a vazão total a ser processada, você pega a vazão total e divide pela vazão de um ciclone, você vai ter o número de ciclones que você tem que colocar em paralelo. O que acontece? Esse número geralmente quase nunca vai dar um inteiro, você vai arredondar ele para um inteiro. Como você arredondou para um inteiro, as coisas você tem que reajustar as contas que você fez, tá? Então, quando você, por exemplo, obteve 11,4, você ajusta para 12 ciclones, o que vai acontecer? Você tem que voltar à equação do ciclone aqui. Agora, você tem o número de ciclones, você vai pegar a vazão total dividir pelo número de ciclones, que é o número inteiro, e vai pegar essa equação aqui de baixo e vai calcular o diâmetro do ciclone com esse fixado dp50 e agora com essa nova vazão calculada. Vamos ilustrar para um exemplo. Então, tem aqui um exemplo, um ciclone LEIPO deve processar uma suspensão gasosa diluída em ar atmosférico, a densidade do sólido é 2.000 kg por metro cúbico, a pressão da alimentação é 1,5 e a temperatura é 230. Com isso a gente pode pegar dados de densidade e viscosidade do ar. Tá? A solução processada ela é dada pelo modelo GGS nessa forma aqui, dp sobre 25 elevado a 1,4 e o dp é dado em micra. Tá? A eficiência total de coleta deve ser 85%, a vazão de gás na alimentação é 3 metros por segundo, ressalientando ali o ciclone LEIPO. Tá? Então, primeira coisa é a seguinte, eu preciso calcular o dp50 por conhecida a distribuição da alimentação. Então, eu pego aqui o dp50 e tenho a equação da eficiência total. Essa equação aqui só envolve o dp50 e o dp. Tá? Eu tenho a distribuição da alimentação, que está aqui. Então, fica uma integral em x. E eu preciso encontrar quem é o dp50 para isso. Quando eu resolvo isso numericamente, né, eu observo que você vai usar um fsolve, sendo que dentro ali internamente você tem que usar uma integral. Quando você resolve, você vai ter o dp50 em torno de aproximadamente 4 micras. Ok? Ok, agora voltando lá na fórmula da velocidade, com essa velocidade recomendada de 15 metros por segundo, que é o LEIPO, eu vou escrever aqui pegando o HC é 0,5 de DC, o BC é 0,25 de DC. Então quando eu substituo, fico com essa expressão em termos de DC. Tá? Pego a equação do ciclone, o K ali do LEIPO é 0,095, eu conheço, né? A viscosidade do fluido posso pegar lá que é a do ar, as densidades também. Quando eu substituo aqui a vazão da expressão de cima, eu vou conseguir isolar o DC. Né? Então, o DC dá 0,27 metros. Tudo bem? Então, a gente consegue isolar ali o DC. Lembra-se que o dp é dado em micra nessa conta aqui. Tá? Então, tem que multiplicar por 10 a menos 6. Bom, agora eu calculo, tendo o DC, eu calculo a vazão de um ciclone. A vazão de um ciclone é 0,1359 metros cúbicos por segundo. É isso que um ciclone pode operar para garantir a eficiência total de 85%. Tudo bem? Agora, a vazão que a gente tem para operar é uma vazão muito maior, que é de 3 metros cúbicos. Então, quando eu divido 3 por a vazão de um ciclone, eu vou ter 21,49. Bom, eu vou arredondar para 22 ciclones em paralelo.
Nesse caso, praticamente não vai fazer mais diferença em termos de eu corrigir isso, porque eu estou usando um número inteiro, mas eu estou arredondando 21 para 22. Se fosse 2 para 3, faria muita diferença. Mas, de qualquer forma, eu vou demonstrar o procedimento, tudo bem? Bom, como eu não posso ter 21,49 ciclones, eu vou ter 22 ciclones, eu vou recalcular a vazão que está passando ali através de um ciclone. Eu pego a vazão total e divido por 22, eu vou ter um valor que é praticamente a mesma coisa do de cima, mas eu vou prosseguir os cálculos, tá? É, e aí, com a vazão de um ciclone, eu vou recalcular agora, eu tenho o dp50 fixo, eu vou calcular o diâmetro do ciclone aqui. Então, quando a gente calcula o diâmetro do ciclone, praticamente nessas casas que foram representadas, não se percebe a diferença, o valor continua 0,27, mas o procedimento está aqui estabelecido, tá bom? Se você, como o número era grande de ciclones, 21 para 22, esse arredondamento quase que não fez diferença, né? Recalcular o DC. Mas se é de 2 para 3, por exemplo, isso faz bastante diferença, ok? Bom, aqui as referências consultadas. Muito obrigado.